Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com L'Oriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é a farsa do neoliberalismo. Nós entendemos que essa temática é uma temática importante de ser tratada, sobretudo em vista do momento que o Brasil atravessa, momento político, onde nós temos quase os principais candidatos, não é? A presidência, a disputa da presidência da República, uma eleição ilegal e que jamais poderia estar acontecendo, este pleito, dentro do Brasil, dado, entre outras coisas, pelo fato do TSE ter se negado a cumprir a lei. Nós estamos diante de um golpe de Estado flagrante e que está sendo executado em conluio e aprovação com todos os poderes da República e com o silêncio cúmplice da mídia. Não é? Bem, voltando à questão, o Brasil tem uma crise econômica, política, cultural, social sem precedentes. Não é? Curiosamente, quando nós vamos estudar a história do Brasil, nós vamos ver que exatamente Getúlio Vargas foi eleito porque o Brasil estava em crise, Jânio Quadros foi eleito porque o Brasil estava em crise, Tancredo Neves foi eleito porque o Brasil estava em crise, Fernando Collor, enfim. Quando nós olhamos a história da República Brasileira, a maior parte dos governos são eleitos porque o Brasil tem uma inflação altíssima, tem uma crise política monumental, tem uma pobreza descomunal, quer dizer, é a mesma retórica. E todos os governos que se propõem a serem eleitos desde o início da República, todos eles visam sanar o mesmo problema. Então aqui nós temos uma situação realmente paradoxal, porque segundo todos os dados estatísticos, o Brasil, desde o início do século XX, foi criando uma estrutura cada vez mais estatizante, uma burocracia cada vez mais mastodôntica, de modo que o país, desde o início do século XX, aliás, desde a primeira Constituição brasileira, em 1824, o Brasil foi gradativamente sendo estatizado. Não é? E apesar dos discursos, todos eles políticos, independentemente da legenda partidária, independentemente do partido que está no poder, existe uma agenda clara de socialização do Brasil, de transformar o Brasil numa república socialista, não é? E nós, nesta eleição agora, de 2018, eleição ilegal, repito, nós estamos vendo todos os candidatos da suposta direita e da esquerda com a mesma tônica. Quer dizer, há uma crise e é preciso dar soluções para essa crise. O problema é que todas as vezes que eles aplicam as soluções, quase todas as soluções, curiosamente, vão no mesmo sentido de aprofundar a estatização do país. Pois bem, qual é a grande diferença agora que norteiam essas candidaturas? O discurso neoliberal. Né? Teoricamente, o liberalismo no Brasil, ou neoliberalismo, surgiu com o Fernando Henrique Cardoso, foi implementado com o Fernando Henrique Cardoso com mais vigor. Né? Isso é um equívoco brutal. Né? Então, o nosso programa de hoje visa esclarecer um pouco ao povo aquilo que é liberalismo. Né? Começo aqui com uma definição de Og Leme. Og Leme foi um dos fundadores do Instituto Liberal e ele permaneceu por décadas como um lastro intelectual da instituição. Não é? Ele fez doutorado pela Universidade de Chicago. É preciso lembrar que o Paulo Guedes, o futuro pretenso ministro da Fazenda de Jair Bolsonaro, também é dessa célebre Universidade de Chicago, que é o antro maior de neoliberalismo do mundo. Não é? O Og Lemos foi professor da FGV, trabalhou como economista da ONU e participou, foi assessor econômico de Roberto Campos.
teoricamente um sujeito conservador, não é? Ele coloca o seguinte, vamos lá. Por liberalismo, vou ler aqui o texto dele. Por liberalismo pode-se entender três coisas. Primeiro, o liberalismo é uma visão de mundo, aquilo que os alemães entendem de acordo com o qual a vida humana apenas faz sentido em liberdade. 2. É uma doutrina, isto é, um conjunto sistematizado de ideias, valores, princípios e conhecimentos sobre a importância radical da liberdade e das instituições que a tornam possível. 3. É um movimento político, partidário ou não, favorável ao estabelecimento de uma ordem liberal baseada naquelas instituições garantidoras dos direitos individuais. Muito bem. Vamos aqui, então, entender uma pequena parte. O liberalismo é aquilo que os alemães entendem como o que está ligado à ideia de liberdade. A primeira questão aqui é o seguinte. Essa ideia de liberdade é uma ideia de liberdade que é garantida por quem? Ela é garantida pelo direito natural? Ou seja, ela é garantida por um ente transcendente? Ela é garantida por Deus? Ou ela é garantida pelo Estado? Quando nós vamos ver o que os alemães entendem por este sentido de liberdade, nós vamos ver que ela é garantida pelo Estado. Portanto, não há uma ideia de liberdade num sentido pleno, autônomo. Né? Você tem um elemento, uma instituição que será dirigida por uma agenda política, por um partido político, e, via de regra, aquele partido político é que vai aplicar ou dirigir, né, ou, digamos, dar a ideia do que ele entende por liberdade. Então aqui nós já temos um entendimento absolutamente equivocado. Vamos lembrar que a Revolução Francesa, uma das palavras da Revolução Francesa é exatamente liberdade. Né? Liberdade, igualdade, fraternidade ou a morte. Existe esse quarto dístico que ninguém cita. E esses são os dísticos exatamente usados por todos os movimentos revolucionários. Né? Existe o cinismo no Brasil de dizer que liberal e liberalismo não tem nenhuma relação uma coisa com a outra, mas é óbvio que tem. É óbvio que tem. Não é? Vamos ver isso daqui a pouco. Bem, quando você pega essa noção de liberalismo ou de liberdade, que os alemães entendem, e pega, por exemplo, a palavra liberdade sobre um contexto verdadeiramente religioso, cristão, tradicional, como é a ideia de liberdade ensinada pelo eminente professor Jorge Boaventura, sobretudo em duas obras dele, quer dizer, O Brasil Traído, não é? O Ocidente Traído e a República de Platão, nós vemos que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Segundo ponto que o Og coloque, é uma doutrina. A doutrina é doutrina. É um conjunto sistematizado de ideias, valores, princípios e conhecimentos sobre a importância radical da liberdade e das instituições que a tornam possível. De novo ele frisa, percebe? Quer dizer, esta liberdade ela é garantida pela instituição. Né? Então essa instituição é movida por um corpo ideológico, por um corpo de ideias, valores, princípios e conhecimentos que é dado, que é formatado pelos intelectuais orgânicos desta ideologia. Então, a partir do momento que o Estado não quiser mais conferir nenhuma liberdade, ele não vai simplesmente conferir mais nenhuma liberdade. Não é? Terceiro ponto, é um movimento político, partidário ou não. Claro que pode não ser partidário, porque eu posso ter uma política de Estado, né, e eu posso ter uma política partidária, que são coisas distintas. Seja lá como for, esse movimento é favorável ao estabelecimento de uma ordem liberal, baseado nas instituições garantidoras dos direitos individuais. Novamente, o que está em pauta aqui, como argumento central do liberalismo, as instituições é que são garantidoras dos direitos da liberdade. Então é o Estado, em suma, ou serão as corporações, as empresas,
ou os partidos políticos, tanto faz, que vão garantir a liberdade para o ser humano. Isso significa que o ser humano não tem liberdade nenhuma, porque ela é garantida por uma instituição mundana, temporal, material. Ela não é garantida como se ela fosse de fato assegurada, seria reconhecido não uma garantia do direito, mas simplesmente reconhecer que o direito à liberdade é um direito inerente à condição de ser do ser humano. E quem foi que conferiu ao ser humano o direito de ser livre? Deus. É um ente transcendente. Isso não tem nenhuma relação com a ideia de uma política, não é? Então veja, este homem, por que eu peguei exatamente o exemplo de Og Leme? Ora, porque ele é um dos fundadores do Instituto Liberal esse de onde o senhor Paulo Guedes, futuro ministro da Fazenda, se ganhar a eleição de Bolsonaro, é membro, não é? Quer dizer, o liberalismo é uma farsa completa e absoluta. Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer lugar. A palavra liberal, desde que ela foi cunhada, sempre esteve ligada à esquerda. Em Portugal, por exemplo, não se usa a palavra maçonaria, usa-se a palavra liberal. Não é? O Og continua falando o seguinte: por que os liberais são liberais? Aí ele coloca 3 são as fontes principais das convicções liberais. Primeiro, a ordem liberal é, entre as alternativas de organização social, a mais compatível com a condição humana. Veja que quem vai organizar essa ordem social é o Estado, hein? Segundo, é a que mais eficazmente enseja a busca da identidade pessoal, o desenvolvimento das potencialidades individuais e a busca da felicidade pessoal. Isso aqui é a antítese de qualquer pensamento cristão, ou de qualquer pensamento que tenha uma ideia do sagrado, do transcendente, não é? Novamente, quem vai forjar uma identidade é o Estado. Então, quem vai fazer com que o indivíduo se identifique com alguma coisa é o Estado, não é mais Deus. Terceiro, é a mais compatível com a prosperidade material, pois há comprovada correlação entre liberdade e crescimento econômico. Portanto, todo o esquema político dentro do liberalismo está submetido ao comércio, mas há um comércio irrefreável. Tá? Então, essas convicções são o núcleo, o cerne do liberalismo. Ora, evidentemente que o liberalismo aqui não é fruto de um direito divino, mas é fruto de uma construção histórica, política. Se isso não fosse problema suficiente, não é? Bem, agora eu quero trazer aqui um outro texto de um sujeito ligado às esquerdas, evidentemente, e é exatamente por isso que eu trago. O texto chama O Governo FHC e o Neoliberalismo, de João José de Oliveira Negrão. Tá? Muito bem. Definição do neoliberalismo. Então nós temos, num primeiro momento, historicamente, o liberalismo e depois nós temos o neoliberalismo. Né? O neoliberalismo tem a sua origem na obra de Hayek, né, O Caminho da Servidão, que foi escrito em 1944. E Luiz Fernandes, que é um professor da Universidade Federal Fluminense, que é uma universidade muito boa, mas é um antro de comunista, mas é uma das melhores universidades brasileiras. O Luiz Fernandes divide esse neoliberalismo baseado em Frederico Hayek em 2 vertentes. Não é? Uma seria a visão ideológica original, que foi derivada diretamente de Hayek e do monetarismo do Milton Friedman e de von Mises, tidos estes caras como os grandes conservadores anglo-saxãos, tá certo? E da escola austríaca. Eles são sócios fundadores da Sociedade de Montpellier. Bom, então aqui nós temos uma versão neoliberalismo de von Mises e de Hayek
E nós temos uma outra versão. Esta versão de von Mises é a chamada versão xiita, é a versão mais dura, não é? Por quê? Essa versão quer uma subordinação incondicional ao mercado. E ela abomina qualquer tipo de intervenção estatal na economia e na sociedade. É curioso isso, hein? Porque von Mises, no Brasil, vem sendo vendido como um grande conservador, como um cara altamente alinhado ao cristianismo. Ora bolas! Como é que um sujeito desse pode ser altamente alinhado com a proposta cristã se ele quer que exista uma subordinação incondicional ao mercado? Não é? Portanto, quem dita a regra aqui não é a transcendência, não é a moral cristã. Não são valores transcendentes, mas sim valores materiais. Porque quem determina o mercado? É o ser humano, ora bolas. Não é? Com mais ou menos instrução, o valor do mercado é determinado pelo ser humano. Não é? Então, essa versão xiita é a versão de Friedman e de von Mises. Veja bem, essa versão, portanto, fala que o mercado é o que manda, e o Estado está submetido, o Estado, a economia, a sociedade estão submetidos ao mercado. Essa versão é uma versão tão radical que não foi aplicada em nenhum lugar do mundo. Não foi aplicado no Chile, não foi aplicado por Ronald Reagan, não foi aplicado por Margaret Thatcher. Né? Entretanto, esta versão, ela alimenta como um tipo de pacto das tesouras, né? Uma outra versão mais matizada, mais flexível, que vem sendo imposta de modo hegemônico, ideológico, ao longo do mundo, né? Orientando a política de inúmeros governos, sejam esses governos formalmente originários de um conservadorismo anglo-saxão, portanto, governos de uma suposta direita, seja implementado por governos de esquerda, como os chamados partidos da social-democracia, como no caso da Espanha, não é? Como no caso da França. Ora, essa segunda versão light, no que ela está diferenciada da versão de von Mises? É o seguinte, essa versão light ela está centrada, doutrinariamente centrada, na ideia da desregulamentação dos mercados. Né? Portanto, o Estado não interfere. Ela tem uma abertura comercial, especialmente financeira, e ela fala da redução do tamanho do papel do Estado. Você fala, mas isso é uma coisa excelente. O Estado passa a não ser burocrático, não é? O Estado diminui a quantidade de roubo, o Estado intervém minimamente. Não. Isso é a grande falácia do esquema. Nesse segundo caso, admite-se, né, que as intervenções estatais sejam feitas para promover as reformas que vão originar isso. E aqui é que começa a entrar a farinha podre no bolo. O Estado é que vai promover. Então, quem promove o mercado aqui, ou a ideia de mercado, é o Estado. Isso, na verdade, é uma forma cínica e dissimulada de comunismo. Não é? Uma outra característica dessa vertente neoliberal é a desqualificação da política, que vai reger por determinações outras, que não são aquelas da mão invisível. Você fala, mas como a desqualificação da política? Ora, eles vão usar a política, não é, como meio para criar leis para tornar o Estado mínimo. Agora, isso está obedecendo aos interesses de quem? Esse é o ponto.
Então, nesse aspecto, esta segunda vertente, com o frigir dos ovos e o passar dos tempos, desqualifica a política e cria, na verdade, uma elite econômica e mercantil extremamente poderosa. E o pior, uma vez que essa elite, o mercado está desregulamentado, portanto o cara pode fazer o que quiser. Vamos dizer o seguinte, o sujeito, veja o cara, o exemplo daquela empresa mineradora, que eu não me lembro mais o nome, que explodiu com a cidade de Mariana, em Ouro Preto, em Minas Gerais, e simplesmente não haveria, nessa lógica, nenhum tipo de punição para essa empresa, porque o Estado, os mercados estão desregulamentados. Então a empresa pode fazer o que quiser. O que vale é o valor do mercado. Evidentemente que isso é um exemplo extremo, mas a coisa caminha para lá. Então é preciso entender o seguinte, a desregulamentação do mercado, você fala, isso é uma coisa boa. Não, não é. O mercado tem que ter uma regulação. Ele tem uma regulação própria e, evidentemente, que o governo em si tem que colocar a sua contraparte naquilo que ele vai regular. Isso é um ponto passivo. Você deixar esse negócio completamente solto ao sabor do empresariado, significa que, com o passar do tempo, o empresariado fica muito mais forte do que a política. Não é? Um outro ponto. Então, com o frigir dos ovos, essa vertente light desqualifica a política enquanto estrutura de Estado. Não vamos confundir política com política partidária, hein? Isso é um problema gravíssimo no Brasil. No Brasil se confunde política com política partidária. E isso se rege por determinações, portanto, essa política de Estado passa a ser dirigida por forças que não estão dentro do Estado. Ao mesmo tempo, nós vamos tendo uma tendência de uma forte centralização no executivo. Esse aqui é um outro ponto. Você vai desqualificando a política de Estado, ou a política de uma forma geral, não é? Ao mesmo tempo que você vai dando poderes excessivos ao executivo. E o legislativo vai ficando cada vez mais à mercê das determinações políticas e dos interesses econômicos, que vão seguindo claramente um plano regulado pela estrutura de mercado. Ora, isso é exatamente o esquema que foi implantado dentro do Brasil. Então essa versão do neoliberalismo é ela que vem orientando o processo de globalização da economia. Veja o que está acontecendo no mundo inteiro, sobretudo na Europa, não é? Você tem os chamados globalistas, você tem, no caso, o sistema financeiro internacional, não é? Que regula os países, mandam nos governos, e essa gente não é eleita. Ninguém votou neles. Mas lhes foi dado um poder, usando o Estado para tal, sob a premissa de construir um Estado mínimo, o poder foi transferido para essa gente. E agora fica uma faca de dois gumes. Por quê? Porque uma vez que a economia esteja toda centrada na mão desses indivíduos, você fala, mas isso é capitalismo? Claro que não. Claro que não. Quando você tem a escolha de certos temas, valores econômicos, e isso é assegurado por lei, isso não é capitalismo, isso é socialismo. Porque nós temos um esquema burocrático, legal, um arcabouço, criando um tipo de... transferindo poder para essa gente, né, de modo que eles possam regular e tomar conta da estrutura econômica do país. Isso não tem nenhuma relação com o capitalismo. Nenhuma. Muito bem. Ora, o que é preciso entender aqui? No nível teórico prático, a ressurreição do neoliberalismo, né, no mundo foi financiada pela Comissão Trilateral,
portanto, grupo de Bilderberg. Existe uma obra chamada A Crise da Democracia. Isso foi publicado em 75 e, curiosamente, diz que essa obra traz uma visão conservadora da chamada crise de governabilidade das democracias contemporâneas. É muito curioso o termo democracia utilizado aqui, porque é preciso entender qual é o tipo de democracia que eles estão falando, não é? Então, essa comissão trilateral coloca que existe um excessivo poder da sociedade, onde essa sociedade começou a gerar demandas para as quais o Estado não tem mais capacidade de responder. De certa forma, há um fato aqui. Mas veja o seguinte, vamos dizer, toda vez que o governo brasileiro fala que vai dar mais Bolsa Família, mais Bolsa Escola, mais Bolsa de Juiz, mais Bolsa de qualquer coisa, é claro que o Estado não gera emprego. Não é? O Estado não é produtor, o Estado não é empresário. Ele pega, faz essas benesses e essas caridades todas com o dinheiro do contribuinte. Uma vez que você vai, efetivamente, dando cada vez mais benesses para o contribuinte, o político, por sua vez, que fala que vai dar mais benesse, o povo gosta, porque não tem que conquistar nada. Isso é antítese, por exemplo, da ideia do governo americano, que é capitalista. Ou é a antítese de qualquer capitalismo real. Não é? Portanto, o Estado simplesmente não pode ir inchando, pegando todo o dinheiro de imposto, para ir criando uma sequência de privilégios, porque de fato não tem economia funcionando, não tem capitalismo funcionando. O problema é que, com o passar do tempo, as pessoas se acostumam com essas benesses, dos ricos aos pobres, e elas começam, quando o Estado, a exigir mais benesse. Porque se você deu uma benesse para uma classe A, B, C ou D, não é? Então você deu benesse para o LGBT, deu benesse para o juiz, deu benesse para o professor universitário, deu benesse para o pobre, deu benesse para a classe média, etc. Deu benesse para as empregadas domésticas, vai por aí afora. Então cada parcela da sociedade começa a querer mais benesse para o seu quinhão. Chega um momento que o Estado explode, porque ele não tem capacidade de responder isso. Então veja, a democracia que surge querendo transferir benesse para o povo, ela já surge mascarando a ideia de capitalismo, porque isso vai ser feito via Estado. Na verdade, se o indivíduo de fato trabalha e ele tem um emprego, né, e esse emprego é um emprego seguro, é um emprego seguro no seguinte sentido: a empresa consolidou-se no mercado pelo esforço próprio, não foi por maracutaia política. Né? Veja qualquer empresa brasileira, vamos pegar uma empresa no ramo da construção civil brasileira, que se consolidou com maracutaia de Estado. Essa empresa não tem fôlego, não tem grana, não tem lastro real. Se você pegar uma empresa americana no ramo da construção civil, o cara ficou rico, porque ele ficou rico não foi porque o Estado financiou, não. Ficou rico pelo serviço, pelo trabalho dele. Isso é uma visão de mundo completamente diferente. Existe uma outra diferença clássica. As fortunas brasileiras não ultrapassam a segunda geração. As fortunas americanas, desde que elas são construídas, aquilo cria praticamente uma monarquia. Não é? O bisavô era rico, o bisneto continua sendo rico. Porque eles não dependem do Estado. Né? Então existe uma situação clara aqui de deformidade teórica conceitual. O Brasil é um país que, desde o início, começou desde 1822, começou a gerar demandas, vender facilidades ou benefícios para a população. Para quê? Porque quando ele criou esse estratagema, aquela elite que estava no poder naquele momento começou a ser vista ou a ser tratada como um pai benemérito, um pai bondoso. Ora, como é que era visto o monarca na época da coroa portuguesa? O monarca tinha exatamente o papel de pai, de provedor. Mas a monarquia portuguesa nunca teve o nível de interferência que teve, por exemplo, o Império Brasileiro e a República Brasileira. Agora, tanto o Império quanto a República pegaram
o símbolo do monarca como pai e transferiram, portanto, para os partidos políticos e para os ocupantes dos cargos. Então eles se apropriaram de um símbolo onde o monarca era o representante de Deus na terra. Deus é pai, o monarca também tem que ser. E o monarca tem que simplesmente garantir aos seus súditos, aos seus vassalos, que eles serão tratados como filho de Deus. Não cabe ao monarca controlar a vida dos vassalos. Então, o que acontece? A proposta maçônica, a proposta liberal do século XVIII, do século XIX, ela vem exatamente trazer uma ideia de que o Estado é Deus. E, portanto, aqueles que passam a assumir o controle do Estado são deuses. E esses indivíduos têm o direito de controlar e de mandar na vida das pessoas. Isso nunca teve nenhuma relação com alguma monarquia católica no mundo. Tá? Esta é uma deformação própria das propostas maçônicas, liberais, e depois do liberalismo e depois do neoliberalismo. Muito bem. Então aqui nós temos essa ideia. Ora, acontece que, à medida que você vai fazendo com que o Estado vá bancando o desenvolvimento econômico, social, cultural, não é? Ao mesmo tempo que isso vai ampliando o número de pessoas que participam do esquema e do sistema político que vai sendo implementado, as hierarquias tradicionais e a ideia de transcendência vão perdendo o sentido. Então vai se construindo um tipo de democracia complexa, baseada em decisões políticas, que para ser implementada precisa de um forte componente burocrático. Com o tempo isso vai gerando uma crise de ingovernabilidade. Óbvio, não é? E eles vão dizendo, portanto, que a democracia é ingovernável. Então veja que os caras são loucos. Não é? Para essa gente, portanto, a ingovernabilidade que vai sendo produzida está no excesso de democracia e no excesso de igualdade. Porque esse excesso que eles próprios vão dando para todas as classes, porque aí cada partido político vai defender, vai fatiar a sociedade. Né? Se todos somos iguais perante a lei, todos somos iguais perante a lei. Portanto, não existe o direito do LGBT, não existe o direito da feminista, não existe o direito de ninguém. Todos somos iguais perante a lei. Somos ou não somos? Bom, a democracia, sobretudo a brasileira, vai dizer que não. Não é? Porque ela começa a segmentar os direitos, a fracionar os direitos. E aí cada partideco vai pegar um direito de uma fração da população e vai puxar para ele a defesa desse direito. Percebeu? Então, vai sendo colocado nas mãos dos partidos políticos a loucura que o Estado vai se tornando. Agora, no frigir dos ovos, o que vai acontecendo? Esse excesso. Então, há igualdade aqui? Não, não há igualdade nenhuma. A igualdade aqui é o seguinte: como você deu o direito para fulano, o ciclano também vai requerer. Então, no frigir dos ovos, isso vai deslegitimando a autoridade pessoal, deslegitimando a autoridade dos partidos e vai criando um rombo entre as lideranças políticas. Evidentemente que a estrutura democrática, com o tempo, vai para o buraco. Aí os caras começam a falar em crise da democracia pelo excesso de democracia. Bem, quando os engraçadinhos vão minando todos os limites do Estado, então para isso, para atender essas diferentes parcelas, eles criaram um ente chamado Estado Social. Não é? Muito bem. Esse Estado Social tem um mercado. O Estado mantém o mercado, promove o mercado, difunde isso aí. Quando o Estado Social forjado começa a entrar em colapso, eles vêm com a ideia de privatização.
com a ideia de desestatização dos serviços públicos, com a transferência desses serviços para instituições competitivas na área de economia privada. Ué, como é que um país como o Brasil, que sempre teve constituições socialistas e comunistas, pode ter capitalismo? Como é que é possível nós falarmos em capitalismo num país que tem uma legislação comunista? Isso não existe em nenhum lugar do mundo. A loucura brasileira é sem precedentes. Mas então é preciso entender isso. Os caras criam nichos protecionistas na economia, na política, etc. Cria uma série de direitos dentro do Estado social. Com isso, eles sabem que com o tempo vai levar o Estado a uma crise. Quando o Estado é levado a esta crise, aí eles saem com um novo plano neoliberal de privatização e começa tudo do zero. Isso é o que está acontecendo agora de novo. Então há um problema de ingovernabilidade e existe uma busca da restauração dos mecanismos concorrenciais para bloquear a inflação, para dar uma reorganizada no Estado, para tirar o excesso de politização das questões econômicas e sociais, enfim, para salvar a democracia e para manter a República funcionando. Ora, então, os caras dizem que é preciso mais mercado, menos regulação democrática, menos influência do jogo político, menos qualquer coisa. Na verdade, tudo isso que eles fazem já está previsto dentro da teoria do neoliberalismo. O neoliberalismo, ele é uma estrutura ingovernável. Ele cria uma estrutura ingovernável com o passar do tempo. Bem, esta visão que esses crápulas estão falando agora das eleições de 2018, que é uma visão extremamente avançada e moderna, essa visão já foi construída desde 1944 e a base disso que eu estou falando está no chamado Consenso de Washington. Em 1989, portanto, no ano da queda do Muro de Berlim, nós estávamos no auge do reaganismo, do thatcherismo, que eram expressões máximas do neoliberalismo. Foi reunido em Washington, convocado pelo Instituto de Economia Internacional, que é uma entidade de caráter privado. Foram chamados diversos economistas latino-americanos de perfil liberal, funcionários do FMI, do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do governo norte-americano. Tá? Então, eles estabeleceram uma agenda para lidar com a América Latina. Muito bem. Então, William, que é um economista inglês, cunhou a expressão Consenso de Washington. Tá? Nesse Consenso de Washington, eles construíram 9 regras universais. Veja bem. Disciplina fiscal, através do qual o Estado deve limitar seus gastos de arrecadação, eliminando o déficit público. 2. Focalização dos gastos públicos em educação, saúde e infraestrutura. 3. Reforma tributária, que amplia a base sobre a qual incide a carga tributária. 4. Liberalização financeira, com o fim de restrições que impeçam as instituições financeiras internacionais de atuarem em igualdade com as nacionais e o afastamento do Estado do setor. 5. Taxa de câmbio competitiva. 6. Liberalização do comércio exterior. 7. Eliminação de restrições ao capital externo, permitindo investimento direto estrangeiro. 8. Privatização com a venda de estatais. 9. Desregulação com redução da legislação de controle do processo econômico e das relações trabalhistas. 10. Propriedade intelectual. Veja bem, com mais ou menos renda, isso é o que todos esses políticos desavergonhados, da direita e da esquerda do Brasil atual, estão vendendo novamente como uma grande coisa absolutamente inovadora que nunca foi feito. Né? Então, essas conclusões do Consenso de Washington foi um receituário imposto por agências internacionais. Essas agências deram créditos e liberaram dinheiro. E os países que estavam dispostos a tirar empréstimo com o FMI
Pronto, deveriam adequar as suas economias a essas regras. Não é? Em síntese, o consenso de Washington está centrado em reformas neoliberais, não é? Em desregulamentação dos mercados, abertura comercial e financeira, redução do tamanho e do papel do Estado. Isso é exatamente o que o senhor Paulo Guedes, Marina Silva e Ciro Gomes estão vendendo agora como uma grande novidade. Não é? Ora, o que aconteceu? O neoliberalismo no Brasil, como é que ele chegou? Ele chegou através, no final do regime militar. No final do regime militar. Brasílio Salum Júnior fala que a crise do final do regime militar teve o surgimento de alternativas amparadas no neoliberalismo. Muito bem, ele surgiu como? Na candidatura do Maluf, né? No colégio eleitoral. Então o Maluf trouxe uma alternativa imaginativa de que a solução da crise brasileira, e veja que o Maluf era de direita, hein? Não é? Assim como o PSDB foi tido de direita durante muito tempo. Por que eles são de direita? Porque eles são a visão liberal dessa visão que não é a xiita, dessa visão que não é a de Mises nem a de Friedman. É a outra visão que defende o senhor Paulo Guedes, Ciro Gomes e Marina Silva. Né? Muito bem. Paulo Maluf propõe então que o Brasil tinha que se abrir ao trabalho, voltar à agricultura, a produção intelectual tinha que ter uma tecnologia assimilada, era preciso trazer produtos estrangeiros. Muito bem, Maluf teve uma maracutaia naquela eleição, porque o Maluf, na verdade, é que foi eleito, assumiu, foi empossado, teoricamente, mas um morreu antes, Tancredo Neves. Não é? Então Tancredo morreu, não tomou posse, assume no seu lugar José Sarney. Muito bem. O Tancredo tinha desenhado um ministério liberal, né, que mesclava política econômica com setores estruturalistas, com uma visão muito próxima à social-democracia do Fernando Henrique Cardoso. Então, o Tancredo tinha colocado João Sayad, que era um PMDBista, né, para fazer essa tarefa. Tá? Bem, o que vai acontecer? O Tancredo morreu. E o Sarney é obrigado, num primeiro momento, a herdar aquele ministério. Não é? Agora, aquele ministério do Tancredo era problemático, porque o João Sayad tinha um tipo de visão, e o Tancredo tinha reservado para o Ministério da Fazenda o sobrinho dele, Francisco Dornelles. Né? Francisco Dornelles é um cara completamente alinhado com o FMI e com o neoliberalismo. O Sarney manteve esses dois durante um tempo no planejamento e na Fazenda, até que Dornelles foi demitido. No lugar dele assumiu o Dilson Funaro, que veio a ser o executor do Plano Cruzado. Com isso, o que aconteceu? Os neoliberais perderam espaço no governo. Ao mesmo tempo, o insucesso do Plano Cruzado, aí você fala assim, mas como é que o Brasil estava numa crise enorme se o governo militar era absolutamente magnífico em termos de plano econômico? Não é? Essa é uma pergunta. Ora, o fato é que o Sarney termina o governo dele praticamente se arrastando, mas o governo dele não é neoliberal. E é muito importante frisar isto. O Sarney, portanto, não tem a mesma visão esquerdista que tinha o senhor Tancredo Neves, tido como um cara de direita. Curiosamente, veja como é o Brasil, hein? Né? Então, o neoliberalismo, que tinha entrado no Brasil, trazido pelo senhor Tancredo Neves, dado o fracasso da proposta do Sarney, é claro que fracassa, porque o Brasil é um país estruturalmente preparado para uma política de esquerda.
Então, toda e qualquer política que dialogue verdadeiramente com o capitalismo, ou que inicie o primeiro passo, vai ser um imbróglio terrível, porque você tem que praticamente quebrar o país para fazer ele crescer, nascer de novo. O Sarney não conseguiu. O que aconteceu? Veio o período seguinte, veio o Collor. Né? O que o Collor faz? Collor retoma, não é? Torna a ideologia dominante, pega o capital, os partidos políticos conservadores, a grande imprensa, né? Começa a privatizar, abriu a economia para o capital estrangeiro, né? Começa a ser um organizador do Brasil. Bom, quando o Collor coloca isso, o que ele traz? Ele traz a proposta neoliberal de volta. Ele não tinha base política. E evidentemente que sofre impeachment. Né? Agora, o condutor do projeto neoliberal, né, que de fato, depois do Tancredo, retoma isso, é o Collor. Uma coisa que as pessoas se equivocam é o seguinte: o Collor foi impeachmentado. Agora, o projeto neoliberal dele não afundou com ele, não. O projeto neoliberal continuou hegemonicamente. E muito pelo contrário, esse projeto foi encampado pelo Itamar Franco, como presidente da República, criou o Plano Real. O Plano Real é uma criação do Itamar Franco, nunca foi do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso é um cínico. Né? Foi o Itamar, juntamente com o Ciro Gomes, que criaram o Plano Real e que estabilizaram o Brasil. Como é que eles conseguiram estabilizar o Brasil? Veja, todo o apoio internacional que foi dado ao governo do Itamar Franco e depois todo o apoio internacional financeiro da banca que foi dado ao governo do FHC. Quer dizer, isso significa alguma coisa. Isso significa muita coisa. E significa que o Brasil só conseguiu construir uma alternativa porque ele estava alinhado com o consenso de Washington. E significa, portanto, que o José Sarney não conseguiu dar uma via real para o Brasil porque o governo do Sarney, preste atenção no que eu estou falando, o governo do Sarney, na verdade, não estava alinhado com o consenso de Washington. Esse é o frigir dos ovos. Não estou aqui louvando méritos ao Sarney, não, hein? Estou aqui dizendo que, historicamente, a verdade é essa. Né? Se o cara é corrupto, não é corrupto, não está aqui o mérito da questão. O fato é o seguinte: ele não está alinhado com o grupo de Bilderberg. Este é um ponto. E exatamente por isso, o governo dele não teve apoio. Né? O governo do Collor estava, só que o governo do Collor não tinha sustentação política. Bem, Fernando Henrique Cardoso sucede meu Deus do céu, o vice dele, me fugiu o nome. Enfim, Fernando Henrique Cardoso sucede o vice dele e continua o projeto liberal. E aí o Fernando Henrique amplia o projeto liberal. Por quê? Ele consegue construir uma rede de apoio entre os partidos e as empresas. Não é? O grande eleitor do Fernando Henrique Cardoso foi o Plano Real, que não foi cria dele. Foi do Ciro Gomes e do presidente que me fugiu, e do Itamar Franco. Bom, então as propostas do Fernando Henrique Cardoso, reforma da Previdência, criação de um Estado mínimo, etc., programa de privatização, a taxa de juros, de certa forma, a ausência de medidas protecionistas, etc., etc., etc. Esse governo inicia, portanto, levanta e consolida. Então, o que o governo do Fernando Henrique Cardoso tem que o do Collor não tinha? Base política e uma base consolidada do empresariado. Tá? Mas ele continuou, sim, a política do senhor Tancredo Neves, ele continuou a política do Fernando Collor, ele continuou a política do Itamar Franco. E nesse meio tempo, no final do governo do José Sarney,
o que nós temos? Nós temos a Constituição comunista de 1988, aonde essa Constituição comunista de 1988, quando o Sarney se deu conta, e aqui é preciso que se ressalve isso também, do que estava sendo tramado dentro do Congresso Nacional, o próprio José Sarney, na altura, falou o seguinte: olha, essa Constituição não pode ser aprovada. Isso vai tornar o Brasil ingovernável em menos de 30 anos. E o Sarney, naquela altura, gerou uma contra-reação dentro do Congresso Nacional, porque se o Sarney não tivesse gerado uma contra-reação, a emenda teria ficado muitíssimo pior do que o soneto. Mas o Sarney, de fato, não tinha o poderio político que tinha o Tancredo Neves. Este é um fato incontornável. Tá? E nem a capacidade de articulação política que tinha o Tancredo Neves. O Tancredo Neves foi uma das criaturas mais deletérias dentro da política nacional, juntamente com o senhor Ulisses Guimarães. Esses dois crápulas urdiram aquela transição, né, e todo o bombardeamento em cima do regime militar para a criação dessa chamada Nova República, que hoje sabe-se efetivamente a quem ela serve. Então, resumidamente, a história do neoliberalismo brasileiro é essa, não é? E está voltando agora a carga da forma mais cínica possível. O PT, quando entrou no governo, criticou enormemente o programa neoliberal, dizendo que foi o Fernando Henrique Cardoso que criou. Não foi, foi o senhor Tancredo Neves. Muito bem. O PT continua a mesma política, o governo da Dilma continua a mesma política, e o governo que vier vai continuar a mesma política, independentemente da legenda partidária. Isso, portanto, esses pequenos dados, esses crápulas, nunca esclarecem a população brasileira, efetivamente, o que é o neoliberalismo. O neoliberalismo é uma proposta e é o sonho de consumo da esquerda, bem como o parlamentarismo, desde o início. O sonho deles é criar efetivamente um Estado neoliberal. Mas vamos entender exatamente isso, para encerrar o programa. O Estado neoliberal é o Estado onde a política não tem mais expressão nenhuma. O executivo é super fortalecido e o poder é completamente transferido para as mãos de certos setores, de certas empresas. A pergunta que nós temos que fazer aqui é o seguinte: quais são as grandes empresas brasileiras? Vamos dizer que entre o Ciro Gomes ou a Marina ou o Jair Bolsonaro e fala que vai vender as estatais. Eles vão vender para quem? Para as empresas da Lava Jato, comprovadamente corruptas? Qual é o estofo, o lastro de empresas no Brasil que de fato tem dinheiro? Dinheiro verdadeiro, que não é dinheiro surrupiado do Estado e nem de maracutaia. O Brasil tem essas empresas? O Brasil tem grandes conglomerados de bilionários que não ficarão ricos às custas do Estado? Não, não tem. Com raríssimas exceções, não tem. Então, quando vem a proposta neoliberal, não é? Para vender o Estado brasileiro, para quem comprar? Aí nós temos que entender a razão pela qual, por exemplo, o STF está liberando todos os bandidos da Lava Jato, as empresas, claro, para que elas possam continuar mandando no esquema futuro que vem aí. É por isso que elas não podem ser criminalizadas. E não serão criminalizadas. E digo mais, independentemente do governo, esse negócio não vai mudar. O que nós estamos vendo agora é novamente um golpe de Estado sendo executado dentro do Brasil. E todas as vezes que o esquema que eles criaram entra em colapso, as estruturas, os grupos políticos criminosos que comandam o Brasil desde 1822, onde eles se alternam no poder dividido entre o grupo dos oligarcas, dos populistas e dos militares. Nós estamos vendo agora, personificado na candidatura de Jair Bolsonaro, a volta dos militares ao poder.
tá? Não se enganem, porque esta falsa direita, todas as vezes que ela voltou na história brasileira, ela voltou por um breve período de tempo, exatamente para cumprir o seu papel, né, entregando o Brasil na mão da mesma estrutura externa que manda no Brasil desde 1822. Qual é a solução para o Brasil? Bom, ela é uma solução profunda. Não é? Ela é uma solução profunda, ela não será conseguida tão rapidamente e, portanto, não adianta mais pensar em alternativas rapidíssimas e nem em salvadores da pátria. Porque essa gente vem tentando salvar o Brasil dos problemas que eles mesmos colocam. Não há nenhuma candidatura tradicional, conservadora, no sentido autêntico, capitalista, no sentido autêntico do termo. O Brasil nunca teve isto. Repito, é impossível qualquer capitalismo verdadeiro que não tenha liberdade de mercado e que seja construído em cima de uma Constituição comunista e de uma legislação comunista. É impossível haver capitalismo em cima de Constituição comunista e em cima de legislação comunista. A Constituição brasileira é comunista, a legislação brasileira é comunista, o Brasil é um Estado comunista, as instituições de Estado. É preciso não confundir as instituições de Estado com política partidária. E é isso que está sendo feito agora, no momento, no Brasil. E está se confundindo Estado com política partidária. O Estado brasileiro é socialista. Não há nenhuma política partidária que possa alterar a estrutura do Estado socialista brasileiro. E ela só pode fazê-lo sob uma condição: se ela der um golpe de Estado. Então, o que é que está acontecendo no Brasil? Das duas, uma. Ou nós teremos um partido político que vai assumir o poder e vai dar um golpe de Estado, dentro do golpe que já foi dado pelo Executivo, pelo Judiciário, ou nós teremos um partido, independentemente da legenda partidária, que vai assumir, dizendo que vai fazer uma coisa muito diferente, e na verdade, todos esses cínicos estão fazendo exatamente a mesma coisa. São eles que levaram o Brasil à crise. Agora é preciso entender o seguinte, para finalizar o programa: a crise é programada. Porque a teoria do que acontece com as ações deles, todo mundo sabe e estuda há muito tempo. Portanto, a falta de alternativas do Brasil é uma política de Estado. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Fique em seguida com a nossa programação. Até a semana que vem.